Questão da Lavra da VUNESP 2019, e ela diz assim: sabe-se que X pessoas se inscreveram para um vestibular. No primeiro dia de prova, faltou 1/6 dos inscritos. No segundo dia de prova, compareceram 3/5 dos candidatos que haviam comparecido no primeiro dia de prova. No terceiro e último dia de prova, faltaram 3/8 dos candidatos que haviam comparecido no segundo dia de prova. Opa, já dá para a gente trabalhar bastante com essas primeiras informações do enunciado, ok? Então, originalmente, vamos lá, tudo começou com o número X de inscritos. Com o número X de inscritos, ok? Então, vamos agora para o primeiro dia de prova. Então, no primeiro dia de prova, a questão diz que faltou, vou chamar de F, compareceram, vou chamar de C, ok? Faltou, eu vou chamar de F. A fração dos que faltaram, F. A fração dos que compareceram, vou chamar de C. Então, a questão diz que no primeiro dia, houve uma falta de 1/6. 1/6 dos inscritos. Ora, ou a pessoa faltou ou a pessoa compareceu. Então, se eu sei que 1/6 dos inscritos faltou à prova naquele primeiro dia, a fração dos que compareceram é o que nós chamamos de fração complementar, ou seja, que representa o restante do todo. E o restante do todo vai ser a fração complementar de 1/6. Na fração complementar, o que você faz? Repete o denominador e aqui você faz uma subtração, 6 menos 1, 5. Das 6 partes totais, uma parte faltou. Das 6 partes totais, 5 compareceram. Ótimo. Então, continuando, vamos lá. Continuando aqui. Então, os que compareceram foram 5/6 dos inscritos. 5/6 de X. Tá claro isso, né? Tá subentendido que tem um X aqui depois. Agora vamos para o segundo dia. Vamos para o segundo dia. E a questão diz que nesse segundo dia, olha lá, ó, compareceram, então vamos trabalhar só com os que compareceram. Compareceram 3/5 de quem? O dia é vezes. 3/5 dos candidatos que haviam comparecido no primeiro dia. Qual é a fração dos que haviam comparecido no primeiro dia? 5/6. Opa, então olha aí, ó. 3/5 de 5/6. Fazendo a continha, você já sabe que esse 5 aqui de cima vai embora com 5 aqui de baixo. E aí ficamos com 3/6. Compareceram 3/6, que simplificando, dividindo todo mundo por 3, é a mesma coisa que 1/2. Olha a fração, então, daqueles que compareceram no segundo dia. Compareceram no segundo dia. Agora vamos para o terceiro e último dia. Terceiro e último dia. E a questão diz assim: no terceiro e último dia, faltaram 3/8 dos candidatos. Opa, olha lá, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui. Faltaram 3/8 dos candidatos que haviam comparecido no segundo dia. Mas vamos pensar, se faltaram 3/8, compareceram quantos? Qual é a fração dos que compareceram? Se faltaram 3/8, os que compareceram é a fração complementar dos que faltaram. Você repete o 8 que está aqui embaixo, repete o 8 e faz 8 menos 3,
5. Das 8 partes, 3 partes faltaram naquele dia. Portanto, das 8 partes, 5 compareceram. Só que é assim, ó. Vamos lá. 5 oitavos de quem? Vamos lá. No terceiro dia, no terceiro e último dia, faltaram 3 oitavos. É a mesma coisa que dizer compareceram 5 oitavos de quem? Dos candidatos, vezes dos candidatos que haviam comparecido no segundo dia. Quantos foram os que compareceram no segundo dia? Quantos foram? Tá aqui, ó. 1/2. 5 oitavos vezes 1/2. Ah, então aqui, ó, fazendo a continha, vamos ter 5 vezes 1 é 5. 8 vezes 2 é 16. 5 16avos. Agora vejam, 5 16avos de quem? Todas essas frações no final se referem ao X, que é ao total de inscritos. 5 16avos de X, ou seja, 5x sobre 16. Ah, muito bem. Olha a fração, né, do total, ó, de inscritos que compareceram naquele terceiro dia. 5 16avos dos inscritos. Ok? Agora vamos ver o que a questão fala no final. O número dos candidatos que compareceram nesse terceiro dia é chamado de Y. Opa! Onde é que está, professor? A fração dos que compareceram no terceiro dia. Está aqui o terceiro dia e aqui, ó, C de compareceram, 5x sobre 16. A questão está dizendo que 5x sobre 16 vai ser chamado de Y. É chamado de Y. Ah, então vamos colocar isso aqui, ó. 5x sobre 16 é igual a Y. 5x sobre 16 é igual a Y. É como se fosse Y sobre 1. Então, se eu quiser isolar aqui o Y, você multiplica cruzando. Vamos multiplicar cruzando. 5x vezes 1, 5x é igual a 16y. Era para ter sido o contrário, né? Vamos espelhar. 16y é igual a 5x. Não, é isso mesmo, né? 5x é 16y. Vamos ver o que a questão pergunta de nós, para a gente saber o que vai precisar aqui. Se é o x, se é o y. Aí ele diz assim, para que se descubra o valor do x... Ah, olha aí, ele quer saber o valor do x. É necessário que se multiplique o y por quanto? Ah, então tá certo, ó. Ele quer que a gente isole o valor do x. Ele quer que a gente isole o valor do x. Isolando o valor do x, esse 5 que aqui está vai mudar de lado. E aí teremos que o x vai ser igual a 16y sobre 5. Estava multiplicando, mudou de lado, foi para o outro lado dividindo. Então ficamos assim, ó. Ah, professor, então para eu chegar ao valor do x, eu tenho que multiplicar o y por essa fração, 16 sobre 5. Ah, e quando fizermos esta conta, vamos encontrar que o x é igual a 16 dividido por 5, 3,2 vezes y. O x é igual a 3,2 vezes o y. Daí a questão pergunta exatamente isso. Para descobrirmos o valor do x, temos que multiplicar o valor do y por quanto? Por esse fator 3,2. Aí você vem para cá e marca B de bola, resposta da questão número 1.